Oi, gente, tudo bem com vocês? Ai, gente, tô começando esse episódio um pouco triste, porque vai ser nosso último episódio. Tantas coisas vividas até agora, e eu tenho muita coisa a dizer nesse episódio, quinto e último episódio. Gente, vou começar já falando muito impressionada com um trabalho que a professora indicou pra gente ver, um filme, Nise, O Coração da Loucura. Que filme espetacular, eu não sei como ele não ganhou um Oscar. É um filme brasileiro, protagonizado por Glória Pires, e ele fala sobre um pouco de como a psiquiatria ela teve mudanças no Brasil e uma grande influência da Nise, e a terapia ocupacional também, mesmo que nessa época não existia o profissional de terapia ocupacional ainda, nem o curso, porque o filme se passa em 1944, por aí, e se passa no Hospital Psiquiátrico Engenho de Dentro, no subúrbio do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Mas existia um setor de laborterapia, que era o setor de terapia ocupacional, de tratar as pessoas com doenças psiquiátricas, tratar com muitas aspas, as pessoas com doenças psiquiátricas por meio de trabalho, colocar eles para fazer algumas coisas, como dobrar alguns panos, varrer, limpar, enfim. Mas o filme retrata que isso era feito de uma maneira muito desregularizada, com pessoas que não entendiam muito sobre o assunto, e a Nise entrou para reformular isso. Se eu fosse falar tanto do filme aqui, eu daria muito spoiler. Eu indico vocês para estarem vendo esse filme. Eu vou colocar o link dele nos comentários fixados. E, gente, eu fiquei tão impressionada que eu cheguei a me emocionar nesse filme. Por quê? Era uma época pós-ditadura, uma época que a psiquiatria ela estava passando por uma fase de desenvolver tratamentos psiquiátricos, só que envolviam sofrimento, convulsionoterapia, eletrochoque, lobotomia, que era inserir um picador de gelo dentro do olho para que ele fizesse uma lesão no cérebro e assim a pessoa se tornaria em um efeito tipo zumbi, sabe? Mentalmente ela não teria sentimentos. Tô dando uma explicação por alto, assim. Então ela, entre aspas, deixaria de ser uma pessoa em sofrimento psiquiátrico e passaria a ser alguém sem identidade. Vivo, sem pensamentos lógicos, né? Sem sentimentos, sem essas coisas. É um tratamento muito violento. E Nise chega nesse contexto. E ela vê que essas coisas estão entrando na psiquiatria brasileira e ela faz alguma coisa. Primeiro, ela começa a tratar aqueles pacientes psiquiátricos, os clientes, como ela disse, como pessoas. Ela chama pelo nome, ela dá bom dia, boa tarde, pergunta como está sentindo. Ela estuda os casos, as biografias de cada um, né, os relatórios, prontuários de cada paciente. E ela trata eles como seres humanos, com sentimentos. Isso é muito tocante. Porque nessa época ainda tinha aquela influência de tratar os pacientes psiquiátricos como nada. Uma coisa análoga à animalização dessas pessoas. E são seres humanos que merecem respeito. Dignidade é uma coisa intrínseca em cada ser humano. Todos merecem. Não é o que se ganha, é o que se tem. Essa é uma frase que eu escutei da minha professora de filosofia quando eu estava no ensino médio. Bom, e mostra como a Nise inseriu o tratamento por meio de arte. Tanto pinturas como esculturas para os pacientes psiquiátricos, como isso ajudou no tratamento deles, como eles deixaram de apresentar sintomas de muita agressividade, eles apresentavam um pouco mais de afeto, uma organização um pouco maior dos pensamentos. Alguns que não falavam nada começaram a falar algumas coisas. Uma pessoa teve alta no filme. Enfim, é uma obra incrível, de grande peso. Eu indico muito que vocês vejam. É muito forte, tem cenas bem fortes. Mas vale a pena se você é interessado nessa área de tratamento, né? Bom, na nossa última aula, a gente falou sobre isso, comentamos o que isso tem a ver com a terapia ocupacional, e tem tudo a ver. É o tratar as pessoas como seres humanos e tratá-las com dignidade, independente dos suas dificuldades, seus percalços, e tratá-las com humanidade e por meio de ocupações. A pintura é uma ocupação. O fazer esculturas de argila é uma ocupação. Música é uma ocupação. Nós temos que tirar da nossa cabeça que ocupação e ocupacional é só trabalho. Não. É tudo que te mantém ocupado. Quer isso te dê uma renda ou não, quer isso seja útil para algo ou não. Porque, por exemplo, no filme, os primeiros desenhos e pinturas que os pacientes fizeram não tinha sentido algum. Não serviria na nossa sociedade para ser vendido e comercializado. Mas ele era essencial no tratamento deles. Porque eles foram pintando e começando a ganhar cores, formas e pinturas magníficas. Esse é um filme baseado em fatos reais. E as artes existem de verdade. Vocês podem dar uma pesquisada aí num documentário que existe sobre a Nise da Silveira e esse trabalho tão lindo que ela fez. Agora vamos falar um pouquinho de matéria. A gente estava falando sobre a história do Brasil, da terapia ocupacional no Brasil. E a gente vai continuar falando sobre isso. No último episódio a gente deu uma revisada que houve antecedentes muito importantes para a terapia ocupacional no Brasil, que foi também o tratamento ético, a fundação de grandes manicômios que eram afastados das cidades, tinha um grande cerceamento das pessoas com problemas psiquiátricos, doenças psiquiátricas. Médicos foram para fora e conheceram a terapia ocupacional e a fisioterapia, trouxeram para o Brasil e então convidaram profissionais de outros países, como os Estados Unidos, como alguns da Europa e outros lugares em que a terapia ocupacional já existia, para dar aulas aqui de terapia ocupacional. Enfim, é uma história bem legal. Só que
tudo que não é organizado vira bagunça. Então, a terapia ocupacional precisava ser institucionalizada uma hora ou outra. Isso aconteceu principalmente em 1975 com o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional surgindo no Brasil. Ele é muito importante para normatizar a terapia ocupacional, criar normas, métodos e organizar mesmo, tanto quanto sobre os direitos do terapeuta ocupacional, quanto sobre como ele deve trabalhar, tanto também sobre os cursos que tem nas faculdades. É muito, muito interessante. Nos anos 60, antes de ter a organização COFIT exatamente, foi criado o primeiro currículo mínimo, que é referente aos estudos da terapia ocupacional. O mínimo era 3 anos de curso e ainda faltavam muitas ramificações que hoje tem nos estudos. Isso foi mudado com o novo currículo em 1985, que trouxe mais matérias biológicas, trouxe sociologia, mais estudos sociais, aumentou 1 ano de duração, viraram 4 anos. E também, após os anos 2000, muita coisa aconteceu. E a COFITO, Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, ela trouxe muitas coisas pertinentes, importantes para os profissionais, para a área de atuação, principalmente voltadas à normatização da profissão, com foco na ética, especialização, padronização de prática. Com o passar dos anos, principalmente após a pandemia, durante e após a pandemia, o uso da tecnologia, a modernização dos métodos, por exemplo, a inserção de um atendimento por celular, quando necessário, se a prática pudesse ter, é um exemplo. Muito interessante. Ainda estamos fazendo a história da terapia ocupacional no Brasil, porque se você for observar, a terapia ocupacional é muito jovem. No mundo, ela tem um pouco mais de 100 anos. E no Brasil, se nós formos contar que foi somente em 1969 que houve um decreto, uma lei que oficializou a profissão como de nível superior, ela tem quase 60 anos. Então, ainda estamos fazendo essa história tão maravilhosa. Estamos crescendo. Cada turma de terapia ocupacional que nasce no país é uma conquista pra gente. E você que está ouvindo esse podcast, não desista desse curso, esse curso maravilhoso. Muitas pessoas estão sofrendo porque ninguém chegou para elas e disse: existe uma profissão que pode te ajudar, que pode te tratar por meio de atividades, de ocupações, que pode te dar uma nova forma de viver. Para acrescentar aqui, quero indicar algumas obras para vocês. Eu gosto muito de obras chinesas. E quando a gente para pensar na China, eles são muito trabalhadores, muito ativos, não só no trabalho, mas como na vida mesmo. E quando eles sofrem um acidente de trabalho, ficam doentes, algo assim, eles sofrem muito, porque eles não conseguem trabalhar como antes, fazer as coisas como queriam. E eu estava vendo uma série que ela se chama Sempre em Casa, em que uma mãe de um adolescente, que ela era enfermeira e dona de casa, ela se acidentou no trabalho. Um paciente a agrediu, ela perdeu os movimentos das pernas. E ela ficou tão em choque, porque quando ela teve alta, ela estava em cadeira de rodas, ela estava com incontinência urinária, e ela sentia muita vergonha, não queria ser ajudada. E eu automaticamente pensei, o que a terapia ocupacional podia fazer na vida dela? Sabe? Ajudaria tanto ela. E a série retrata que fizeram algumas adaptações na casa para que ela pudesse se locomover melhor. Eu pensei, isso tudo é terapia ocupacional também. E tem um outro filme, que se eu não me engano o nome dele é O Milagre, que ele conta a história de um homem cujo tinha uma doença. Eu não sei explicar o nome da doença, sei que ele tinha alguns membros atrofiados, não conseguia falar direito. E teve um professor que viu potencial nele e começou a fazer terapia ocupacional nele, mesmo sem saber. Eu vou tentar colocar o link desse filme também aqui nos comentários. Indico muito que vocês vejam. Ele começou a fazer alguns exercícios com ele, de força, exercícios do dia a dia. Por exemplo, se ele fazia um movimento repetitivo para comer, o professor fazia uma atividade que parecia o ato de colocar a colher na boca e comer. Começou a ajudá-lo a falar. E no fim do filme ele se recupera totalmente. É claro que é uma obra fictícia, mas ela tem muito a ver com terapia ocupacional. Gente, é isso. Eu fiquei muito feliz em estudar a terapia ocupacional, a história dela. Meus agradecimentos vão para a professora Adriana Drummond, que é uma pioneira também na história da terapia ocupacional
em Minas Gerais, no Brasil, porque ela fez parte da primeira turma de terapia ocupacional da UFMG. Queria agradecer também a Yolanda e a Michele, que elas contribuíram para nossas aulas de História da Terapia Ocupacional. Quero agradecer também as minhas amigas e colegas que fizeram os trabalhos junto comigo. Foram todos muito importantes para mim. E essa matéria vai ficar sempre guardada na minha mente. Eu espero muito que esses podcasts possam te ajudar. E ser um resuminho para a prova, ser uma recapitulação da matéria para você, ou também te fazer conhecer a história da terapia ocupacional e se apaixonar por ela. Então é isso, meus amores. Muito obrigado pela audiência. Fiquem bem e até mais trabalhos nesse canal.